Bom, meu nome é Rafael. Vim falar hoje sobre uma experiência pessoal, onde alguns anos atrás, alguns meses atrás, na verdade, eu era um desenvolvedor back-end e hoje eu sou contratado como cientista de dados. Aqui estão os meus contatos todos, justamente para que vocês entrem em contato comigo. Eu gosto muito que entrem em contato comigo. Por qualquer motivo. Se ficar uma dúvida, se surgir alguma pergunta amanhã ou depois, ou se você estiver, sei lá, pesquisando o espaço e precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato. Brincadeiras à parte, fiquem à vontade para entrar em contato mesmo. Um alerta bastante importante agora. Eu estou aqui para falar de uma experiência pessoal, tá? Um caminho que eu percorri. Isso não quer dizer que esse é o único caminho, ou menos ainda que esse é o melhor caminho. Isso quer dizer que talvez esse seja um caminho que possa ser útil para vocês. Então, o motivo dessa palestra é compartilhar essa experiência e tentar contribuir em alguma coisa. Vamos falar de uma jornada. Como toda jornada, a gente precisa saber qual foi o ponto de partida. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de mim, ou pelo menos de quem eu era há algum tempo atrás, para que vocês possam entender como essa pequena jornada começou, tá bom? O meu primeiro contato com esse mundo da ciência de dados foi em 2012. Eu estava na Python Brasil 8, que foi lá no Rio de Janeiro. Esse livro, inclusive, está na minha mochila. Quem quiser dar uma olhada pode me procurar. A ideia era trazer ele para cá para colocar na mão de vocês, mas eu esqueci, desculpa. Então, o meu primeiro contato foi em 2012, quando, lá na Python Brasil, pela primeira e última vez, eu ganhei alguma coisa na minha vida, que foi esse livro. No final do evento, como vocês devem imaginar, eu cheguei em casa todo animado. Nossa, vamos brincar com o brinquedo novo. Quando eu comecei a aprender Python, uma das coisas que me deixou mais animado foi o fato de a linguagem ser usada no campo acadêmico. Saber que existem pessoas, pesquisadores, cientistas de verdade, que usam essa ferramenta no seu dia a dia. Como um bom nerd, eu fiquei bastante empolgado. Nossa, eu estou usando uma ferramenta que eles usam para fazer ciência, que legal. Então, eu cheguei em casa super animado, para tentar estudar e fazer os exemplos do livro, e tudo era muito legal. O primeiro capítulo desse livro é fantástico, ele dá uns exemplos muito bons. Só que já no segundo capítulo, ele pede para a gente instalar algumas coisas que lá em 2012 eu não consegui instalar. Em 2012, eu já era um desenvolvedor back-end há algum tempo, já usava Linux há alguns anos, então eu tinha alguma desenvoltura em instalar coisas e fazer coisas funcionarem no meu computador. Mas, na época, eu não consegui colocar as coisas para funcionar, porque muitos desses sistemas são escritos em C ou até em outras linguagens e precisam ser compilados na sua máquina. E, cara, eu tentei de tudo. Eu tentei com pip, eu tentei com easy install, eu tentei baixar o código e compilar, e nada funcionou. De forma que, infelizmente, o livro acabou ficando guardado na minha estante por um longo período, porque eu simplesmente não conseguia instalar as coisas que eu precisava para continuar estudando. E como naquela época isso era muito mais uma brincadeira, do que algo sério, jamais que eu imaginei que um dia eu fosse realmente usar essas coisas de maneira profissional. Então, eu acabei deixando de lado e o livro foi lá para a estante e ficou lá enfeitando a minha estante, como se um dia eu realmente tivesse lido ele. E aí a gente dá um salto temporal para 2016, quando eu fiquei sabendo do projeto Serenata de Amor. Todo mundo aqui já ouviu falar do projeto Serenata de Amor ou alguém ainda não conhece? Tem alguém que não conhece Serenata? Tem pessoas que não conhecem. Então, vamos passar de maneira bem rápida para a gente não perder muito tempo com isso. São basicamente um grupo de nerds que estão usando ciências de dados para pegar alguns casos suspeitos de gastos públicos. O projeto é bem focado nos gastos parlamentares. Então, um parlamentar, quando ele faz uma viagem ou participa de algum evento, ele pode ser reembolsado dos gastos pessoais dele
no exercício da profissão. Então, o almoço do cara, o transporte do cara, esse tipo de coisa, ele pode ir lá, pegar uma notinha e pedir um reembolso, que o governo reembolsa ele. Só que, e todos esses dados estão abertos no portal da transparência. Só que esses dados abertos ficam de uma maneira, são abertos de uma maneira bem pouco amigável. São as imagens lá, as fotos ou as imagens das notas e uma planilha CSV ou Excel com a descrição de cada um desses gastos. De maneira que, para mais de 500 parlamentares, gastos diários, fica quase impossível a gente analisar isso manualmente. Então, esse grupo de nerds, né, de cientistas e programadores, desenvolveu sistemas, usando machine learning, usando data analysis, para pegar gastos suspeitos dentro desse universo grande de gastos, né? E eles conseguem encontrar casos bem engraçados, né? Por exemplo, alguns que eu lembro são parlamentares que almoçaram praticamente ao mesmo tempo em 2 estados diferentes. O cara teria que ter inventado o teleporte para conseguir fazer isso. Ou então um parlamentar que conseguiu comer 10 quilos de comida num único dia. Tá claro que esse cara está, digamos assim, infringindo as regras desse reembolso. Então, eles conseguem pegar esses casos suspeitos, eles fazem uma denúncia para a Câmara dos Deputados, mas, mais do que isso, eles tornam isso público de uma maneira que faça mais sentido para a gente, nós que somos população, meros mortais. De maneira que a conduta desses políticos fique mais exposta, mais clara para a sociedade. E quando eu soube desse projeto, né, fechando aqui o nosso pequeno parênteses, eu fiquei muito empolgado, porque eu pensei, puxa, esses caras estão usando o conhecimento deles para fazer algo realmente útil para a sociedade. E eu automaticamente fiquei fã do projeto instantaneamente. E eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer. Isso é muito legal. Então, nessa época, final de 2016, a gente está falando de praticamente um ano, eu trabalhava na minha própria empresa, a gente desenvolvia uma plataforma de marketing digital, usando as tecnologias da moda. Cloud computing, bancos não relacionais, Python, frameworks e etc. E esse projeto me incentivou a começar a tirar aquele livro da estante e voltar a estudar esse assunto. A princípio, a ideia era aplicar na minha própria empresa, mas, por obra do destino, eu acabei me desassociando dessa empresa e, como a gente vai ver daqui a pouco, fui contratado, voltei para o mercado de trabalho e hoje sou contratado como um cientista de dados. Então, o que eu queria passar para vocês quem era o Rafael um ano atrás? Era um desenvolvedor back-end, um cara focado na arquitetura de um sistema web, uma plataforma escalável. Então, eu tinha esses skills que a gente desenvolve ao longo dos anos programando. Arquitetura, engenharia, design de software, testes automatizados, cloud computing, esse tipo de coisa. Eu era, basicamente, um desenvolvedor, acho que posso dizer tradicional, com alguns anos de experiência. E quando eu retomei esse caminho de estudos de data science, eu tive uma grata surpresa. Todas aquelas bibliotecas que eu não tinha conseguido instalar lá em 2012, eu consegui instalar de um jeito muito fácil. Tão simples quanto pip install o nome da biblioteca. Então, foi só criar um ambiente virtual e fazer as instalações. Só para ficar um pouco mais claro. Pip é o nosso gerenciador de pacotes. É como a gente faz a instalação dos pacotes no ambiente Python. É a mesma coisa que se você fazer um apt-get install num Ubuntu, por exemplo. Então, para minha grata surpresa, eu consegui instalar todas as bibliotecas que eu precisava e eu retomei o estudo do livro. Comecei a estudar data analysis mais a fundo com esse livro, que é ótimo, diga-se de passagem. E quanto mais eu estudava, mais eu ficava interessado. No final do livro, eu pensei, puxa, eu preciso me aprofundar nisso.
eu preciso ir além, eu preciso conhecer isso com um pouco mais de profundidade. Eu acho que aqui vale a pena a gente eu deixar a minha primeira dica, se é que você tem interesse em, assim como eu, partir para essa profissão, partir para essa área de estudo e essa área profissional. Comece estudando análise de dados. Você precisa entender os dados que você está trabalhando. A gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito das posições e cargos que existem nesse mercado. Mas é muito importante, independente da área que você vai atuar, que você entenda os dados, que você saiba como olhar para esses dados e tirar o mínimo de entendimento dele. Por quê? Porque isso vai contribuir para o seu entendimento do negócio, para o seu entendimento do que você está fazendo. Então, se você vai ser um arquiteto Big Data, se você vai ser um engenheiro de dados, se você vai ser um analista de dados, não importa. Comece pesquisando e aprendendo como analisar os dados, como visualizar os dados, como encontrar coisas estranhas nesses dados, porque isso vai te ajudar de alguma maneira. Essa seria a minha primeira dica. Bom, como eu disse para vocês, na sequência do livro eu pensei, puxa, eu preciso me aprofundar nesse assunto. Isso é muito legal, eu estou gostando muito disso e eu preciso ir mais a fundo nisso. Eu preciso entender como isso funciona mais baixo nível. O primeiro passo que eu fiz foi entrar num curso na Udemy. Udemy, para quem não conhece, é uma plataforma web que tem cursos de praticamente tudo. Quase qualquer coisa que você queira estudar, você vai achar algum curso lá na Udemy. E praticamente qualquer pessoa pode subir um curso lá e, sei lá, começar também a ganhar uma grana como instrutor. Então, é muito importante que, se vocês tiverem interesse em fazer algum curso na Udemy, que vocês prestem atenção no instrutor. Cada curso e cada instrutor tem lá uma avaliação, tem lá o seu rating, tem lá os comentários das pessoas sobre cada um dos cursos, e é importante ficar atento a isso, porque o conteúdo não é feito pela Udemy. A Udemy só disponibiliza a plataforma para que as pessoas subam os seus cursos e outras pessoas possam estudar esses cursos. Eu fiz um curso na Udemy chamado Python for Data Analysis com Pandas. Também foi muito interessante, me permitiu aprofundar um pouco mais nesse assunto de uma maneira mais rápida, porque eu tinha alguém ali me passando aquela informação de uma forma mais estruturada, um pouco mais mastigado. E no final desse curso de Data Analysis tinha um pequeno módulo de Machine Learning. E aí, cara, foi o que me pegou. Eu experimentei Machine Learning nesse pequeno módulo que tinha no curso e falei, não, é isso aí. Isso é o que eu tenho que estudar. Isso é muito legal. Para quem não... Só para a gente passar por cima, Machine Learning é uma área de conhecimento onde a gente aplica algoritmos em cima dos dados para tentar encontrar padrões, para tentar fazer predições, para tentar agrupar esses dados de alguma maneira, encontrar data points, né? Então, dados que estão fora desse agrupamento, coisas desse tipo. E por conta disso, por conta desse meu interesse por Machine Learning, eu pensei, puxa, qual é agora o próximo passo? Como eu posso ver isso mais a fundo? Como eu posso estudar esses algoritmos em mais detalhes, com mais profundidade? Como eu posso aprender a parte matemática por trás desses algoritmos? Eu não sou uma pessoa super acadêmica, eu não tenho um grande conhecimento, eu não saberia nem por onde começar se eu tivesse que escolher um livro, por exemplo. Então, para mim, foi bastante natural procurar um outro curso, um curso que fosse mais profundo e que me apresentasse mais informações sobre esse universo. E aí entra a Udacity. A Udacity é basicamente uma universidade online. É uma pegada diferente da Udemy, porque eles fazem a curadoria do conteúdo. Então, quando você faz um curso da Udacity, você está estudando um conteúdo que foi preparado pela Udacity. E muitas vezes lá você vai ter a oportunidade de ouvir e aprender com as pessoas que desenvolveram aquelas técnicas. Tem um caso, por exemplo, onde
quem deu uma das aulas, um dos módulos do curso de Deep Learning que eu fiz na Udacity, foi o cara que escreveu o paper sobre aquilo, um pesquisador do Google. Então, isso foi muito rico e me permitiu estudar esses algoritmos, essas tecnologias, e de forma mais profunda, chegar a dar uma olhada na parte matemática disso. Eu não tenho um background em matemática muito grande, também não tenho um background muito grande em estatística, mas me permitiu entender como esse algoritmo funciona. Por exemplo, como é possível uma rede neural aprender alguma coisa com base em imagens. Isso foi muito interessante. Só para a gente conseguir diferenciar, eu coloquei aqui 2 cursos que eu fiz na Udacity, um de Deep Learning e um de Machine Learning. Eu acho que eu acabei fazendo eles na ordem errada. Eu fiz primeiro o curso de Deep Learning. Eu acho que a gente pode definir Deep Learning como uma sub-área de Machine Learning, onde a gente vai estudar principalmente redes neurais profundas. Quando a gente está estudando Machine Learning, além de redes neurais, a gente estuda outros algoritmos. Sei lá, regressão logística, árvore de decisão e por aí vai. Mas quando a gente está entrando em Deep Learning, a gente se especializa em redes neurais e arquiteturas cada vez mais complicadas de redes neurais. Então, eu acho que eu acabei fazendo esses cursos numa ordem errada. Talvez eu devesse ter começado com Machine Learning e depois ido para Deep Learning, porque seria um caminho mais natural. E aqui eu acho que vale a pena eu colocar a minha segunda dica. Pesquise e estude estatística. Hoje eu atuo como cientista de dados, já vou explicar o porquê das muitas aspas, e uma das coisas que eu mais sinto falta é um conhecimento mais profundo e abrangente sobre estatística, sobre como modelar esses dados, como olhar para esses dados com um pouco mais de rigor, e isso me faria perder um pouco menos de tempo no meu dia a dia. Então, essa é uma dica que eu estou sentindo hoje na pele. Se você tem interesse em partir para essa área, estude estatística ou esteja preparado para, em algum momento, estudar estatística, porque isso vai ser relevante na sua carreira. Ao concluir um desses cursos da Udacity, eu pensei, bom, já que eu vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou, então, procurar uma vaga para atuar como cientista de dados. Como é que eu faço isso? Vamos dar uma olhada nesse mercado. E eu fui olhar tanto vagas aqui no Brasil, quanto vagas no exterior. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. E percebi que existem algumas pequenas diferenças entre essa nova área aqui no Brasil e lá no exterior. Como é de se esperar, o mercado externo está um pouco adiantado em relação a gente. Eles já estão um pouco mais consolidados nessa área. Então, quando você pesquisa sobre vagas para Data Science na gringa, você vai ver que existem alguns cargos e algumas posições diferentes do que a gente vê aqui no Brasil. Aqui no Brasil, normalmente a gente chama todo mundo de cientista de dados. A empresa, quando ela percebe que ela precisa de alguém que olhe para os dados, ela fala, precisamos de um cientista de dados. E, na verdade, muitas vezes, você não vai trabalhar de verdade como cientista de dados. Você vai trabalhar como um analista, ou como engenheiro de machine learning, como é a forma com que eu me vejo hoje, né? Muito mais como um engenheiro de machine learning do que como cientista de dados. Mas lá na minha carteira de trabalho está escrito cientista de dados. No exterior, a gente percebe, existe bem claro, a posição do analista de dados, que é um cara que tem um perfil muito mais analítico. Muitas vezes é cobrado que esse cara tenha até um conhecimento em BI mais forte do que em programação, mas programação costuma ser cobrado também. Mas é um cara que vai trabalhar basicamente com relatórios. Ele vai trabalhar gerando insights, olhando para esses dados, analisando, criando visualizações, criando reportes para gerar insights para o negócio. O engenheiro de dados é um cara que vai cuidar de todo o pipeline de dados, integração com fontes externas, processamento, armazenamento disso. E existe uma intersecção bem grande entre esse cara e, por exemplo, um arquiteto de Big Data. Porque são caras que vão cuidar do fluxo de dados dentro da empresa, né? Desde o momento onde a gente coleta esses dados até a hora que a gente vai armazenar e tornar isso disponível para que alguém faça uma análise. E aí existe o engenheiro de Machine Learning,
que, na minha visão, normalmente é um engenheiro de software experiente com algum conhecimento em machine learning. Então, normalmente é um cara que já tem alguns anos de experiência, sabe como fazer um deploy de uma aplicação, sabe como testar uma aplicação, e ele conhece um pouco alguns algoritmos, conhece um pouco de machine learning, deep learning, para poder aplicar isso no dia a dia. E aí a gente chega no que seria o cientista de dados mesmo. Que lá fora a gente percebe que muitas vezes é cobrado que esse cara tenha pelo menos um mestrado, mas na maioria das vezes é exigido doutorado, PhD. Por quê? Porque é um cara que vai trabalhar com pesquisa de verdade. Esse cara vai desenvolver novos algoritmos, ele vai desenvolver coisas novas, ou então ele vai tunar coisas que já existem para uma necessidade bem específica da empresa. Esse cara ele vai trabalhar muito com pesquisa. A gente olha, por exemplo, para grandes empresas como Google, Facebook, sei lá, até a própria Uber, e existe um time de desenvolvimento lá criando coisas novas, criando algoritmos que não existem ou otimizando algoritmos que já existem. Esses caras seriam o que eu considero realmente o cientista de dados. É o cara que trabalha com ciência, né? Eu não trabalho com ciência. Eu trabalho com engenharia. Engenharia de machine learning, vamos dizer assim. Então, eu acho que é muito mais honesto me classificar como engenheiro de machine learning do que como cientista de dados. Mas a gente sabe que o mercado nacional ainda precisa de um tempo para amadurecer e entender a diferença entre esses caras. E aí entra a terceira dica, que seria, esteja à frente do mercado. A gente sabe que o mercado nacional vai amadurecer e daqui a alguns anos vão começar a surgir mais vagas para analista de dados, engenheiro de machine learning. Então, se você tem vontade de partir para essa área, você tem tempo para se preparar. É claro, se você quiser, sei lá, ser o cientista de dados, é claro, você também pode. Por mais que as empresas já estejam contratando, o déficit de profissionais ainda é muito grande. Então, você tem tempo de sobra para estudar isso, se formar e começar a procurar uma vaga nessa área. Mas eu acho que uma grande dica é, esteja à frente. Essas vagas aqui, eu acredito que vai ser questão de tempo até que elas comecem a aparecer no mercado nacional. Tá bom? E, por último, vou falar um pouquinho a respeito da Adianta, que é onde eu trabalho, e a gente está contratando, estamos precisando de gente para ajudar a gente lá. A Adianta é uma fintech que faz adiantamento de recebível. Então, vamos supor que existe a empresa A e a empresa B. A empresa A vende para a empresa B. E a empresa A dá 60 dias para a empresa B pagar. Só que a empresa A precisa pagar o fornecedor em 15 dias. Isso é um cenário bastante comum no mercado nacional. O que esse cara faz? Ele pode fazer um cadastro na Adianta, ele sobe essa nota de venda para a plataforma, a gente vai processar essa nota, avaliar o risco, o credit score da empresa que vende, da empresa que compra, da operação como um todo, e a gente vai decidir, podemos emprestar dinheiro para essa empresa ou não, e qual é a taxa de juros que a gente vai aplicar. Em resumo, de bem alto nível, é isso que a gente faz, e a gente está precisando de gente para trabalhar justamente na parte do sistema que faz essa avaliação, que vai processar esses dados, que vai coletar dados de fontes externas e vai tomar a decisão de crédito. Concedo crédito, não concedo crédito, coloco uma taxa alta, coloco uma taxa baixa, qual que é o risco disso, qual que é o risco da gente tomar um calote, esse tipo de coisa. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais a respeito, me escrevam. Se tiverem interesse em falar comigo por qualquer outro assunto, também me escrevam. Sem perguntas, todo mundo com fome, querendo ir almoçar? Não tem perguntas, legal. Ô, Novelo, eu vi que tem uma dica lá falando de estatística. Sim. Você chegou a pesquisar alguns cursos? Porque assim, eu estou exatamente nesse momento de pesquisar esse tipo de curso. E aí no mercado eu vi desde graduação de 480 horas, 360, e até tem umas mais reduzidas que são 120 horas. E aí a pergunta é assim, pelo perfil de ciência de dados que eu tenho visto, eles não têm mais que meia dúzia ou 8 tópicos ali, desde média, mediana, moda, e também tem ali uma parte bayesiana, né?
e regressão linear, essas coisas. Aí a minha pergunta que eu faço assim, precisa mesmo ter uma graduação de estatística, ou se fizer um curso mais rápido e que seja mais eficaz só com esses temas, é melhor? O que você acha? Essa é uma dúvida que eu tenho também. Eu tenho pensado... Acho que ela sabe responder. A questão é que quem faz uma graduação em estatística, ela consegue... É uma pessoa... Eu falo isso porque um dos meus alunos que trabalhava comigo, o namorado dele era estatístico. Então, a pessoa ela tem uma visão completamente diferente de interpretação de dados. Média, mediana, desvio padrão, é o mínimo minimorum que você tem que saber fazer. A análise dos dados, você vai ver que existem as distribuições, dependendo de do que você está tratando, elas vão ter um comportamento. Distribuição gaussiana, distribuição Landau, distribuição lorentziana. Cada uma dessas distribuições te ajuda numa interpretação. Um curso muito fraco de estatística, você vai aprender um pouquinho a mais sobre média, desvio padrão. Por exemplo, se você for trabalhar com resultados em que trabalha com análise de erro, você precisa saber a interpretação, por exemplo, de matriz de covariância. Um caso, você está trabalhando numa situação que você só tem 2 dados. Como que você pode saber se isso é verdadeiro? Dado que eu falo não é dado de jogo, é observação. Então, como é que eu vou saber se isso é verdade? Então, aí você vai ter que analisar os erros da sua observação e fazer um estudo de matriz de covariância, por exemplo. Regressão linear também é o mínimo minimorum. Então, eu acho que, de acordo com o que ele falou, um bom curso de estatística ajuda. Obviamente, você não precisa fazer uma graduação. A graduação em estatística é pesada pra caramba. E assim, atualmente, eu perco para o banco, assim, o Itaú leva embora essas crianças quando eles estão no 3º ano. Eu perdi também para o Itaú. É desesperador. Eles vão embora. E assim, a gente não consegue nem manter para um mestrado, para um doutorado. Assim, a gente perde pessoas muito boas. Rodrigo era a média 9,5, a graduação inteira. Eu acho que tem que... eu falo só um ponto. Eu acho que tem que saber equilibrar. Você está em busca de uma recolocação no mercado, você está em busca de dominar uma tecnologia. Então, eu acho que o fundamento que fundamenta a tecnologia é importante. Você não precisa fazer uma graduação de 4 anos para ter esse fundamento. Eu acredito muito que você pode estudar e chegar no ponto exatamente como o palestrante está falando. Agora, para você chegar naquele ponto que ele está falando de propor novos algoritmos ou de ultrapassar essa fronteira, aí talvez a graduação ou esse estudo mais pesado te ajudaria a expandir a mente. O que você tem que, pelo menos eu vejo assim, eu não sou acadêmico, você tem que equilibrar a sua vida, as suas contas, com o que você quer fazer. Então, não ter a graduação de estatística, de repente, não vai te afastar desse mercado. Agora, ter a disposição de interagir com coisas que são mais pesadas é que vai te aproximar. Se, de repente, você quer ver esses conceitos e você não quer esperar 6 meses, mesmo que seja à distância. Então, eu acho que você tem que saber equilibrar. Eu acho que o nosso setor de tecnologia ele é fundamentado um pouco nesse espírito de peito aberto. Você vai chegar até num ponto. Naquele ponto em diante, aí a graduação vai te fazer falta, mas também, exatamente, evento como esse está aqui para você interagir com os acadêmicos, né? Então, eu acho que você tem que saber equilibrar. Eu acho que isso é importante. Tá? Você não pode se impor barreiras. Tá? O nosso curva de aprendizado é sempre muito rápido, muito grande. Para as coisas, se você pretende interagir com o mercado. Ele está contratando e não pode esperar 4 anos para ter um profissional. E, de repente, nesses 4 anos de convivência, ele vai formar um outro profissional que, dali a 4 anos, vai propor os algoritmos. Então, acho que a gente tem que saber um pouco equilibrar isso. Acho que concordo plenamente com o que eles disseram. Se eu posso contribuir e estender um pouco mais essa discussão, seria da seguinte maneira. O básico, os cursos, por exemplo, os cursos que eu citei aqui vão te dar. Então, você vai sair de lá sabendo o que é
média, moda, desvio padrão, regressão linear, você vai saber até o que é uma matriz de covariância, por exemplo, porque é importante para você conseguir avaliar o modelo que você tá produzindo. Só que para aí, realmente. Né? Então, você vai estar sempre como espectador de uma tecnologia que já está pronta, de um raciocínio que já está pronto. Expandir isso, aí, cara, tem que ir para a academia, estudar isso mais a fundo, é um processo mais lento. O que eu tenho de percepção do mercado hoje? O mercado nacional ainda não está te pedindo esse nível de preparação. Por exemplo, você ser um mestre, um doutor. Existem vagas para esses caras, é claro, eles são raros no mercado, mas as empresas já estão contratando pessoas que têm um conhecimento mínimo, porque seria o primeiro passo. Mercado externo, vagas no exterior, aí você tem que ter pelo menos um mestrado. Eu estou cogitando, por exemplo, fazer um mestrado justamente por conta disso. E eu acho que é uma questão de tempo até que o nosso mercado esteja com esse nível de exigência também. Tá? Tinha mais uma pergunta, eu acho. Se tiver tempo. Mais alguma pergunta? Não? É isso? Então, beleza. Obrigado.